Um abraço, mais uma vez aqui no nosso podcast Altas Ideias, e hoje com aqueles convidados especiais. Primeiro, eu gostaria de apresentar aqui a Jade, psicóloga da sede Fátima, formada pela Universidade Federal do Ceará e especialista em educação. Jade, um abraço, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. Muito bem. E um dos alunos mais dedicados que eu já vi na minha vida profissional, o Flávio, classificado agora para o curso de Direito como a primeira e a segunda opção, e ele vai passar. Flávio, obrigado aí pela presença, viu? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez com os professores maravilhosos. Muito bem. Adriana, eu não vou ler teu currículo todo não, mas a Adriana é doutora em Geografia pela UES, a Adriana é mestra em Desenvolvimento e Engenharia Ambiental, é especialista em Educação pela UES e agora também está cursando Engenharia Ambiental. Adriana, obrigado, viu? Eu não vou ler o restante não, tá? Eu que agradeço, né? É uma oportunidade imensa, de imensa valia estar aqui com você, com esses convidados maravilhosos. Eu não vou dizer que é ex-aluno não, só porque agora vai ser universitário, mas é realmente o Flávio, aluno, sempre aluno. Né? Flávio realmente é a personificação da dedicação. Jade também com todo o seu apoio aos alunos e a todos os profissionais da nossa casa, o Antares. Então é uma satisfação imensa. Obrigado, Adriana. E você também, né? Obrigado, Adriana. Porque, sinceramente... professor Gurgel, tá? Um dos maiores nomes da biologia, da docência em biologia do estado do Ceará, quiçá mundo, viu? Ô, Adriana, obrigado a você, tá? Obrigado. Com certeza. Olha, vamos iniciar, né? O nosso tema hoje é um tema muito importante. As emoções do vestibulando. Nossa. Adriana, deixa eu fazer aqui uma breve introdução. Claro. Nós, professores, entendemos o ano do vestibular como um marco crucial na vida do aluno. Eu diria até, Jade, que simbolicamente é como se o aluno estivesse saindo da adolescência dele para a fase adulta, não é, Flávio? Mas o que é que ele vê no terceiro ano? Ele já vê agora uma possibilidade de uma ascensão social, queira ou não queira uma manutenção socioeconômica, um desejo vocacional, não é? Com certeza. Mas tem uma competição. Muito grande. Muito grande. E para esta competição, o que é que esse aluno tem que fazer? Renunciar a muita coisa, não é assim, né? Se dedicar e saber lidar com as pressões, a ansiedade. As cobranças são muitas, não são? Muitas. Eu estava aqui há mais ou menos uns 9 meses atrás com vocês dois e com a Bia Castro. Um abraço para ela, por sinal. E a gente estava falando sobre a preparação para o vestibular. E eu acho que é muito interessante estar aqui agora falando não mais como um vestibulando, né, como um candidato à vaga, mas sim como alguém que viu, assim como vocês viram, e participou de toda essa trajetória. E então, acabou de passar por esse processo. Né? E acabou. Então a memória ainda está um pouco fresca para a gente poder alinhar, contar o que foi bom, o que foi ruim, e fazer um resumo para as futuras gerações de vestibulandos do nosso estado e do nosso colégio, claro, né? Flávio, e assim, eu fico muito sensibilizado, porque falar de emoção é comigo, porque eu sinto muito as coisas, eu sinto por vocês também, que todo esse processo, eu costumo brincar que é um processo de 3 Fs, força, foco e fé. Mas também, essas cobranças que o professor falou, o professor Gugel, são cobranças internas e externas. E é durante um longo período, porque um ano na vida de um jovem que está aspirando um futuro, parece que é uma eternidade. Então, para já dar uma introdução, eu queria que você falasse um pouco para a gente, Flávio, como foi esse ano de pré-vestibulando e quais foram, assim, os principais desafios, tanto dessa cobrança interna quanto das expectativas externas, vamos falar assim.
Bom, como o próprio professor já tinha mencionado, foi um ano de sacrifícios, mas eu acho que sacrifícios, por se tratar de uma palavra que muitas pessoas estigmatizam, então eu gosto de falar que não é um ano de sacrifícios, é um ano de escolhas. Vocês sabem muito mais que eu, com certeza, que a vida adulta é uma vida de muitas escolhas. Então, Muitas. essa época do terceiro ano, já começando a partir até do início do ensino médio, por assim dizer, é quando as suas escolhas realmente começam a fazer efeito e começam a impactar o seu futuro, né? Então, se você escolhe, não, vou sair de casa, vou pro shopping, ou eu estudo, já começa aí o início das suas escolhas, que vão garantir o seu futuro, a sua futura aprovação. Então, pra mim foi um ano de muitas escolhas, é um ano que eu abdiquei, sim, de algumas coisas, mas em momento algum larguei o lazer. Em momento, a minha própria mãe, Super importante. ela pedia: filho, estude muito, dá o final de semana, descanse, faça o que você gosta, mas não esqueça do que você precisa fazer. Flávio, tem uma palavra que resume muito o que você falou muito bem: o autocuidado. Perfeito. O autocuidado. Porque até a questão do shopping tem a questão do autocuidado relacional. Porque alguém pode dizer assim: vamos só para o shopping, não vai estudar. Mas tem alguém que vai dizer: não, vamos estudar, depois vamos para o shopping. Você sabe aproveitar o tempo. Porque o sistema nervoso ele também necessita de uma pausa também, para ele repor seus ATP, suas energias. Neurônio também precisa descansar, mas ele também precisa ter atividade. Sim. E essa movimentação, vamos dizer assim, de várias coisas, né? Desde a energia, dos hormônios também pela própria idade que estão gritando. A Jade, como psicóloga, deve ter recebido vários alunos, né, com essas inquietações, com várias dúvidas. Então, assim, Jade, como é que é importante, ou como que você se colocou, se coloca nos anos de acompanhamento dos pré-vestibulandos para dar esse suporte num período assim tão, não vou dizer delicado, mas como o Flávio falou, um período de escolhas e um período que necessita de muito apoio também. Isso. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos que chegam na terceira série é que a terceira série é um ano que demanda muita maturidade deles. A maturidade de, como o Flávio falou, ter escolhas, saber escolher quais são as prioridades e também saber equilibrar essas obrigações com o descanso, com o lazer. Muitas vezes os alunos chegam para estudar para o pré-vestibular num desespero e eles querem dar conta de tudo. Eles querem estudar todas as matérias, eles querem fazer 1000 atividades e eles chegam num ritmo frenético que ninguém sustenta. O nosso corpo não sustenta. O corpo vai cobrar uma fatura depois, né? Exatamente. E é muito comum ver isso acontecer, tanto na terceira série como nos cursinhos de pré-vestibular. É muito comum ver os meninos se dedicarem de uma maneira desequilibrada no início do ano e perderem o ritmo. Porque não tem como sustentar. É um estresse muito grande para o corpo, para a mente. A saúde não sustenta. Já daí a importância da orientação de vocês, né? Sim. Porque o aluno, quando ele vê, Flávio, eu imagino, ele assistiu 6 aulas, a quantidade de questões que ele tem para resolver em casa, é impossível resolver todas. Então ele também vai começar a se cobrar. Sim. Então a orientação nesse sentido, olha, Adriana, como é importante. Porque ele precisa saber que ele é capaz. Sim. Não é? E como é que ele vai saber disso? É realmente se colocando à prova. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui nos bastidores, o Flávio colocou muito bem, eu queria que ele falasse um pouco pra gente, é que há necessidade de você criar um cronograma e não se assustar com essas demandas e fazer algumas escolhas, né, Flávio? Sim. Como das próprias escolhas que eu falei, que o senhor falou sobre a questão das matérias, por exemplo. E sobre o autocuidado e até o próprio autoconhecimento. Você sabe, um exemplo hipotético, né? Você sabe que você não é tão bom em história, mas você está indo bem em física. Uma ótima maneira de medir os seus parâmetros do que você está indo bem, do que você não está indo bem, é realizar os próprios simulados, prestar atenção nas aulas e ver as suas dificuldades. Porque, como o senhor falou, você acaba de sair de 6 aulas, você vai chegar em casa, tem 1 milhão de atividades para fazer. Você tem que saber
entra na questão das escolhas, você tem que saber quais que você vai dar mais ênfase e qual que você vai dar menos ênfase. Isso parte tanto de você se conhecer quais matérias que você é bom, as matérias que você ainda tem um pouco de dificuldade, as matérias que os vestibulares costumam cobrar mais, o peso que cada matéria carrega, e a partir disso construir o seu método de estudos, construir o seu cronograma. Por exemplo, um exemplo meu, eu sempre fiquei com muita dificuldade de natureza, física, química, biologia, mas eu sabia que se eu fosse para um curso extracurricular, por exemplo, eu não sei se eu teria o mesmo um desempenho melhor ou não. Então, para não me arriscar, eu resolvi, não, vou fazer isso por conta própria. Eu vou estudar, vou me dedicar, prestar atenção nas aulas, anotar. As matérias que eu já tinha uma certa facilidade, como as matérias de humanas, então eu acabava só realizando exercícios, eu não me aprofundava de forma tão clara, tão convicta. E no final a gente foi colhendo os frutos. Eu notei que eu ia melhorando os simulados. Os simulados, eles têm uma importância crucial para o aluno. É verdade. Crucial para o aluno. E para você se conhecer, você conhecer como é que está indo o seu desenvolvimento. E saber qual é a melhor maneira de estudar. Exatamente. Cada pessoa tem um modo que ela assimila melhor o conteúdo, que ela compreende melhor, que ela acompanha melhor a aula. E é importante o autoconhecimento. E acaba que isso é muito difícil. O vestibular, ele exige de meninos muito novos, né, numa fase muito crucial e muito difícil, muita responsabilidade. E é importante ter esse olhar de, esse é um ano especial, esse é um ano diferente, um ano de transição para a vida adulta. Já de ter essa consciência, como o Flávio comentou muito bem, é fundamental porque ele precisa ter a ideia de que nenhum assunto é intransponível. Para fugir daquele mito e dizer, não, isto eu não aprendo. Não, mas se fizer um plano de estudo interessante e pedir ajuda. Sim. Né? E também ajudar, né? Essa questão relacional, ela é interessante. É super interessante que você já começa a observar, essa é uma rede de apoio, até a própria sala de aula. Porque você vê um colega que tem mais dificuldade em natureza, outro que já tem facilidade com humanas, naquele momento até mesmo de construção de grupos de estudo, ou naquele intervalo de aulas do contraturno, você pode dar esse apoio, juntamente com a psicóloga, com os professores ou com laboratórios. Isso aí faz a diferença. É uma das técnicas, também, né? Com certeza. Claro. Uma das técnicas de estudo está até no relatório da Unicef, eu estava dando uma lida, maravilhoso. Um dos métodos de estudo mais eficientes é exatamente você explicar o conteúdo para outra pessoa. Sim. Porque você está exercitando um processo de memorização. Também é bom a gente tirar esse tabu, que a memorização ela é ruim, ela não é ruim. Você precisa realmente ter uma base consolidada de alguns conceitos, memorizada para liberar o seu cérebro para ter insights muito mais complexos. Sim. Então, se eu tiver memorizado um exemplo bem simples, uma tabuada de 9, e eu já tenho um resgate automático nisso, me libera para resolver uma integral, uma derivada, outras coisas. Adriana, e você vai fazendo conexões. Exato, é outra técnica, trazer para a sua realidade. Eu pegar, por exemplo, eu vou aprender com o Gugel botânica. Poxa, eu gostaria muito de saber os espécies da flora endêmicas do semiárido. Aí eu pego e relaciono. Minha mãe tinha uma tia que tinha uma fazenda em Itapebussul, e lá eu observava tais tipos de espécies. Aí você cria associações, traz para a sua experiência e aquilo fica mais crível. Sim. Vivi, ou pelo menos eu participei de uma vivência que não é só aquela imagem no livro, é só aquele termo técnico. Realmente faz parte de quem você é. Fica mais fácil de assimilar, né? Sim. E aí, partindo também dessa ideia, tem algumas perguntas, tá? Eu sou a Maria Pergunta, certo? Uma dessas perguntas, que eu já passei por isso, mas já faz um tempo, né? Não vamos entregar a nossa idade, né? Que eu gostaria muito de saber, agora mais... Primeiramente de quem viveu e de quem acompanhou essa vivência, aí seria para os dois, e esse turbilhão de emoções. Vai ter dias tiveram dias que o Flávio acordou e falou, eu estou exausto.
ou então isso é possivelmente intransponível, que você se sente desmotivado. E aí, eu gostaria que vocês compartilhassem, eu vou já te dar a palavra, que vocês compartilhassem aonde vocês buscaram a inspiração, no caso, onde buscou a determinação, e como você, ao receber alunos assim, levantava a bola e dizia, calma, a gente venceu uma batalha, a gente precisa vencer a guerra, tem que ir até o final do processo. Como é que isso se deu? Não, o que eu ia dizer era o seguinte, a questão do turbilhão de emoções, ela começa a aparecer muito cedo no homem. Tipo, uma ecografia mostra que o concepto ainda é embrião. Com 15 dias, ele já percebe o líquido amniótico. E já fica, eu tô boiando. 3 meses ele já tem alegria. 4 meses ele já percebe o medo. Aí vem a relação com o externo, com a taquicardia da mãe, a música que a mãe escuta, se a mãe tosse, a vida dela, exatamente. Sim. Então o bebê já vai experimentando essas emoções desde muito cedo. E nessa época é tudo muito sensível, né? Tudo muito exacerbado. E aí? E aí, né? E aí? Era o que eu tava. Eu tinha antes tentado ligar alguns pontos para poder mencionar aqui. E eu acho que a emoção primordial, pegando um pouco do filme que a Sara gosta muito, Divertidamente, né? Ai, eu adoro, é minha cara. Uma emoção primordial que tem é a ansiedade. Muitas das vezes essa ansiedade ela é condicionada pelo medo. A ansiedade é porque é um fenômeno geracional, né? Quase toda a minha geração, ela tem um pouco, mundial, né? também. Fenômeno mundial também. Mas aqui no Brasil, o Brasil é o país mais ansioso, de acordo com a OMS. Isso é um grande exemplar. É a maior quantidade de pessoas com ansiedade generalizada no mundo tá no Brasil. Nossa. Pois é, isso a gente pode até abrir um pouco depois, aliás, por exemplo, até a questão do celular. Eu não peguei essa época, mas agora tem uma nova lei. Mas voltando assim ao assunto primordial, sobre as emoções. Uma das principais emoções é a ansiedade condicionada pelo medo. Será que o meu amigo que está aqui do meu lado, ele está estudando mais que eu? Será que o cara de outra cidade está estudando mais que eu? Será que eu não estou estudando o suficiente? Você já antecipa, né? Você já começa a antecipar e começa a ter certos bloqueios na sua cabeça. Então, como resolver isso? Né? Acho que essa é a questão-chave. Como eu resolvi, como amigos meus conseguiram resolver, confiar, primeiramente, em si mesmo, lógico, buscar alguma válvula de escape, seja igreja, seja lazer, claro, desde que não atrapalhe o seu desenvolvimento, que isso sirva como algo que apenas te impulsione, não algo que te atrase. Lazer, a questão da igreja que eu já falei, a questão dos amigos, eu acho que isso é um assunto muito importante que muitas vezes nós não tratamos o suficiente. O ambiente em que a gente está. Se eu estou numa sala de 30 pessoas e as pessoas que estão do meu lado não estão se dedicando o suficiente, se as pessoas que estão na minha frente não estão se dedicando o suficiente, qual é o estímulo externo que eu vou ter para me dedicar o suficiente? Então tem que começar, por exemplo, na sala da minha irmã. Eu sempre gosto de citar exemplos próximos, porque, querendo ou não, são as pessoas que assistem ao nosso podcast. Na sala da minha irmã tem uma disputa extremamente saudável e extremamente interessante entre os meninos da sala dela. Eles ficam disputando entre si quem é que tira a melhor nota na prova de matemática, quem tira a melhor nota na prova de física. Eu acho isso excepcional. Uma competição salutar. Uma competição muito salutar. Por quê? Porque isso motiva as pessoas a progredirem mais. A ultrapassar os próprios desafios, os próprios, não vou nem dizer limites, mas não fica naquela coisa de fazer o possível, fazer realmente o seu melhor. E aí o meu melhor, se não foi maior do que a nota do Flávio, mas eu dei o meu melhor, tenho a consciência disso. Né? Então essa ansiedade de você fazer a prova e esperar a nota, ela é benéfica. Sim. Né? E quando ela traz um resultado positivo, deve ser lembrando a minha, deve ser uma satisfação maravilhosa. Né, Flávio? Assim, você entende que as coisas deram certo. Tem uma pesquisa que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Não é isso? Então, realmente, essa questão de você estar dentro de um ambiente que prioriza o aprendizado, que está todo mundo com um objetivo muito similar e que é aquela coisa, um por todos, todos por um, todo mundo dentro daquela
motivação e buscando o objetivo final, que é se sair muito bem no Enem e conseguir atingir o seu objetivo de curso, cara, isso é muito legal. Porque você vê que as coisas começam a dar certo, né? Sim, sim. E essa ansiedade, ela deve também aparecer no seu No dia a dia, departamento, no dia a Com dia. certeza. Com certeza. O Flávio conseguiu administrar muito bem, isso é maravilhoso, mas também tem os casos mais Patológicos, tensos, né? né? Mais E aí, críticos. como assim, eu acho que é bom a gente falar sobre isso, porque para além do ambiente escolar, quando chega em casa ou quando chega na convivência de amigos, isso pode gerar alguns traumas. Sim. O que é que você vê nessa geração ou nesse período mais especial do terceiro ano? Como é que essa ansiedade Pronto. ela vai transitando do saudável para a Pro questão mais do patológico. patológico? Isso. A ansiedade, ela é um mecanismo natural do ser humano. A ansiedade, ela inclusive é necessária, a ansiedade, o medo. A gente precisa ter esses mecanismos para a nossa sobrevivência. Mas quando ela se torna generalizada, muito constante, muito intensa, ela vai entrando num nível patológico. E ela começa a trazer sofrimento psíquico para a vida do sujeito, né? Tanto na minha experiência de vivência dentro da escola com o ensino médio, quanto na própria literatura, é percebido que quando chega no ensino médio, os níveis de estresse e ansiedade dos adolescentes aumentam muito. E quando chega no período do pré-vestibular, então a terceira série, vai para níveis estratosféricos. E aí tem muitas teorias e motivos que acabam afetando, né? São fatores que afetam esse estresse e essa ansiedade. Tem a pressão externa, tanto da própria equipe pedagógica, quanto principalmente da família. A família é o fator. A família é, ao mesmo tempo, um fator estressante e um fator de proteção. E tudo depende da relação desse adolescente com esse processo do vestibular e da família com esse processo também. Então, é sabido que a família que ela proporciona suporte, que ela proporciona confiança, que ela proporciona tranquilidade, espaço para esse adolescente se expressar e se dedicar e buscar o curso que quer fazer, a faculdade que quer fazer, esse espaço de conversa, é fator de proteção para a ansiedade nesse período. Ao mesmo tempo que o curso que você deseja, a nota que você almeja tirar, tudo isso podem ser fatores que vão ampliar o seu estresse e ansiedade nesse momento. E no dia a dia, o que é que eu encontro muito? Adolescentes que chegam na terceira série e se sentem perdidos. Não sabem por onde começar, não sabem como manter o ritmo, não sabem por onde ir, que caminho seguir, que universidade eu faço, que curso eu faço. Ah, mas tal curso não dá dinheiro. Ah, mas tal curso não tem tanta vaga. E começa esse turbilhão de emoções. E é uma rotina muito frenética. São muitas aulas, simulado, atividades, curso paralelo, muita coisa que eles precisam dar conta. E aí, como o Flávio disse, tem algumas coisas que são essenciais. Inegociáveis. Inegociáveis. E que muitas vezes cometem o erro de abrir mão. Então, primeiro, atividade física. Parece, todo mundo diz isso. Gente, a atividade física, ela é um fator de proteção de saúde mental para todo mundo. Inclusive libera uma endorfina que dá prazer, satisfação, ele já vai se sentir bem. Exatamente. Então, se manter ativo nesse processo. O que eu vejo muito acontecer são, por exemplo, adolescentes que são bailarinos, dançam, ou adolescentes que fazem parte de algum time, param, chegam na terceira série e querem parar. E é uma quebra muito grande, é uma mudança muito grande de um estilo de vida que é saudável, que faz parte da sua construção, e que você vai mudar um ritmo e vai ter uma quebra, né? Uma quebra na homeostase da pessoa. E já vai quebrar, vai tirar um momento de satisfação. Exatamente. Ele também precisa ter energia para poder aprender. Eu sou testemunha para falar isso. Eu fiz o meu terceiro ano, eu era da seleção de basquete do colégio, participamos dos Jogos da Amizade, participei do Interantares, mas eu sempre deixava muito claro para minha mãe e ela sempre cobrava isso de mim. Filho, você vai pro treino? Vai. Você já estudou? Você quando voltar pro colégio, quando você voltar do treino, você vai estudar? Vou. Então tudo bem. Então você tem que
antes do lazer, você tem que pelo menos cumprir algumas metas Sim. pré-estabelecidas. Sim. E foi ótimo pra mim. A gente conseguiu jogar basquete, a gente foi até campeão. Olha Sim, só. da Copa NB. Sim. E no final as coisas conseguiram fluir. Sim, Então, só dando esse pequeno testemunho mesmo. com certeza. Jade, você pode adicionar a questão da atividade física, uma alimentação balanceada Com certeza. e um sono adequado. Com certeza. É um autocuidado físico fundamental. Acho que também uma das coisas que vão sendo ampliadas com esse estresse ou essa ansiedade patológica é a má qualidade do sono, né? Aí chegam em sala de aula extremamente Sim. desconectados, Sim. cansados. Então, se você quebrar esse apoio em conjunto, né? Sim. Esses hábitos, aí pronto. É como jogar um Jenga, vai puxando, cai tudo. Eu tenho E só uma dúvida se puder tirar, claro. Claro. Tem muitas pessoas que têm o hábito de estudar à noite e ficam até a noite estudando. É recomendável isso? Não é, eu ia falar sobre isso agora. Perder o seu horário de sono para estudar é uma das piores coisas que você pode fazer nesse processo. O Nossa. sono é o momento em que você estabelece essas conexões neurais e você fixa o que você aprendeu durante o dia. É a memória a longo prazo, né? Exatamente. Precisa mimir, gente. Precisa descansar, precisa desligar. Nossa, e eu vou até me incluir nesse bolo, né? Foi bom o Flávio levantar essa bola, porque eu também, não só no ensino médio, mas pensando em graduação, mestrado e tal, eu tinha a mania de, pra mim é melhor estudar de madrugada porque tá no silêncio. Olha a minha ilusão. E, na verdade, eu tava perdendo um momento precioso de conseguir fixar tudo aquilo que eu vivenciei durante o dia, né? Dormir é luxo. Tem muita gente que fala isso, né? Terceiro ano, dormir é luxo. Passear, ir pra praia, tomar um banho de mar é luxo. Não é necessidade. É um tempo até de higienizar a mente, né, galera? Uhum. E eu acho que não tem como você negligenciar isso. Senão não consegue atingir o seu objetivo. Deixa eu fazer uma colocação. Biologicamente, dizemos assim, Adriana, o sono é uma atividade reparadora. Agora, a pineal é a glândula que começa a produzir a melatonina, que é o hormônio para regular o sono, quando começa a escurecer. Aí o organismo começa a perceber que ele começa a ter um descanso, ele precisa diminuir as conexões neuronais, o neurônio também precisa reparar seus Dá um ATPs. cochilo. E aí, dormir não com a luz do celular, não com a luz, Nossa. porque a pineal precisa, ela trabalha no escuro. Essa é uma das questões da higiene do sono, né? Que a gente vê, nós psicólogos e psiquiatras batemos tanto nessa tecla. E que hoje em dia é muito difícil, porque hoje em dia a gente está sempre conectado. Hoje em dia, quem é que não está olhando o celular antes de dormir? É um hábito que se instaurou. Ou se acorda no meio da noite por alguma coisa, a Automaticamente. luz Já do perdeu o celular, sono, né? Exatamente. E a higiene do sono tem algumas etapas que a pessoa vai adaptando para poder ter uma maior qualidade nesse sono e ter um sono reparador, um sono restaurador. E aí, se desconectar das telas é essencial, porque essa luz é exatamente Sim. a questão que ela vai, né, você não vai produzindo melatonina, isso vai afetar o seu ciclo do sono. É melhor você ter esta educação do que estar comprando melatonina para Com dormir. certeza. Que tá muito massificada até, né? Vou tomar. E é uma coisa natural, não é verdade? Isso. E as doses, né, que costumam vir nessas jujubinhas de melatonina são bem baixas. Sim. São bem ínfimas, assim. É só mais- foi efeito placebo, né? Exatamente. Com certeza. Então a gente tem diminuir as luzes. Às vezes, se você tem a opção de à noite utilizar luzes amarelas e não luzes brancas, para ficar um ambiente mais aconchegante, né? Você tomar um banho antes de dormir, um banho que não seja gelado, que não vá lhe despertar, né? Não se alimentar muito próximo da hora de dormir também, para você não estar fazendo a digestão e não atrapalhar o seu sono. E tem outras atividades que você pode colocar no seu dia, no antes de dormir, né? Você pode ler um livro, né, com uma luz baixa, você pode fazer uma organização do seu dia seguinte, né? Fazer atividades, mesmo é por causa que atividades acabam precisa da atenção do cérebro. Fazer atividades no livro é recomendável? Olha, é muito pessoal, de pessoa para pessoa.
fazer as atividades, elas podem demandar uma atividade cerebral muito grande, né? E pode demandar que a pessoa fique muito alerta e muito atenta. E para algumas pessoas, isso vai deixá-las ligadas, Sim. acordadas. Mas não é regra. Vão ter pessoas que vão ali, né, sentindo sono, cansaço pela dedicação. Mas, no geral, o ideal antes de dormir é desacelerar. É começar a se desligar dessas atividades, se desligar da internet, se desligar do barulho num ambiente silencioso, para o corpo ir entendendo que esse é o momento de repouso. Uma das técnicas que também são propostas pela Unicef é que se vai fazer uma leitura 20, 30 minutos, 1 hora antes de dormir, é que seja uma leitura muito mais conceitual, para que você, naquele momento do sono, de fixação das informações, aquilo seja fixado e na manhã seguinte você acorda com esse conceito previamente consolidado e já pensando em contribuições. Isso é uma das técnicas, mas realmente resolver exercícios, algo que seja mais visual e não tão conceitual de leitura, pode realmente despertar e você ficar, meu Deus, e agora? Não deu menos X, o que é que eu faço? E fica ali. Gera um estresse. Exatamente, gera um estresse. Eu tinha uma técnica, porque eu tinha um problema eu tinha muita dificuldade para dormir no início do primeiro semestre do meu terceiro ano, então eu tive que mudar, senão me prejudicaria, né? Depois, o que é que eu comecei a fazer? Eu tinha comentado sobre a questão das preferências do que estudar e do que apenas focar nas questões. Eu gosto muito de história e de geografia. Olha aí. Aí antes de dormir, Desculpa, tá? 20, Desculpa, 30 Brasil. minutos, eu pegava as questõezinhas mais tranquilas de geografia, de história, Sim. questões que não envolvessem textos muito longos, como são a maioria dos modelos Enem. Eu pegava só aquelas questões mais básicas, realizava sempre sem música, com a luz do meu quarto, o mais fraquinho possível, que pudesse ver. Em resumo, eu fazia as questões que não envolvessem tanta atenção, tanto cérebro. E se eu visse alguma questão que, poxa, será que vai ser o item B ou o item C? Eu pulava. Tentava não Pra colocar não tanta ficar- dúvida na minha cabeça e também não vi o gabarito. Eu só vi o gabarito no dia seguinte. Maravilhoso. Por causa que se eu ficasse, nossa, eu errei tantas questões, acertei tantas, eu preciso continuar pra ficar com um número legal de acertos. Não. Evita isso, para que não fique tanta dúvida na sua cabeça, para que você possa dormir um sono tranquilo, sem tanto peso na consciência. Você já vai se sentindo capaz. Aí haja dopamina. Mas realmente é uma técnica super legal. Se for algo que vai mexer com o conceitual, no sentido de você se sentir bem, se sentir satisfeito, acho que até ajuda, né? No sono. conteúdo que você gosta, né? Que Isso, não tem aquela cobrança, digamos, de atingir um resultado que não é mais ou menos esperado, vamos dizer assim. Eu tenho uma técnica de estudo, porque ainda sou estudante, né? Sim, Claro. sim. Eu tenho uma técnica de estudo bem pessoal. Já o silêncio e a calmaria já me incomodam um pouco, porque não sei se dá pra perceber, eu sou uma pessoa muito acelerada. Então, para que eu não fique com um barulho estranho, eu estudo muitas vezes vendo ou escutando baixinho os mesmos filmes que eu já assisti. E geralmente são animações, porque eu adoro, tipo Hotel Transilvânia, Era do Gelo. Divertidamente. Então pra mim dá super certo, porque eu já sei até as falas, aquilo me diverte, me traz uma satisfação e ao mesmo tempo, como eu já tenho tudo muito memorizado, eu tô focando naquele conteúdo, mas ao mesmo tempo tá criando-se um ambiente bacana, pra mim, no caso. Traz conforto. Traz né? conforto. E também utilizado até na educação de crianças e tal, esse processo de repetição, né, Jade? Que ajuda na confiança, vamos dizer assim, né? Sim. Eu sei que aquele bichinho vai aparecer e vai falar ABC, já é alguma coisa que me muito deixa... na alfabetização. Exatamente, muito utilizado na alfabetização. Então, são coisas que deixam a gente mais confortáveis. O Flávio estava comentando aqui algumas técnicas também da própria vivência, né, em sala de aula. Flávio dele também, que ele sempre utilizou muito o esporte como essa válvula de escape e essa higienização mental, vamos dizer assim, além do sono. E tem também outras técnicas bacanas, né? Eu queria que tu comentasse, assim, com a gente algumas técnicas que dessa rede de amigos, que, como você falou, é super importante dentro de sala de aula e até mesmo fora da escola, se você tiver seus melhores amigos, primos e aquela convivência maior.
contribuições, o que, que a galera estava fazendo também dentro do terceiro ano, que você acha que poderia ser válido para se fazer um teste e ver se isso ajuda no processo de higienização. A Adriana quer saber se a alegria de fazer a cesta é a mesma de acertar a questão. Ah, cara, depende da cesta e depende da São questão. 3 pontos, né? São 3 pontos, né? Não, dependendo do jogo, dependendo da prova, né? Mas sobre a questão do grupo de amigos. Bom, acho que a maioria das pessoas que tem grupo de amigos fora do colégio, fora da rede do colégio, tem um pouco mais de dificuldade de se encontrar em decorrência porque cada escola tem o seu horário, então é muito difícil de chocar. É por isso que é muito interessante você criar essas conexões dentro da sua própria sala. Você reforçar esses laços, até porque são, como meu pai adora falar, vão ser amigos de copa e cruz. Vão ser amigos que vão estar lá tanto na dificuldade quanto na alegria. Então, você, como eu também já mencionei antes, você reforçar o estudo do seu ambiente, cobrar o seu amigo, cobrar a pessoa que está do seu lado, mas também criar relações com ela, porque querendo ou não, a dificuldade, esses momentos de tensão, de dificuldade que você cria, acabam reforçando seus laços de amizade. Sim. Né? Então, e são exemplos, né, também que você pode seguir. Provavelmente, com certeza você foi exemplo dessa utilização, no caso do esporte ou de momentos de lazer, para dizer, poxa, o Flávio ele está conseguindo atingir os objetivos dele e também está separando esse tempo para um autocuidado. Como foi o exemplo também que você falou da Bia, que utilizava técnicas de meditação. Então você já pode testar, né? Isso aí, poxa, dá certo, vamos ver aqui. Ou até mesmo assistir um filme, ou escrever algo. Cada pessoa tem sua técnica. Tem, né? Eu sempre gosto de ser testemunha do esporte, mas tem gente que é testemunha da meditação, tem gente que é testemunha do videogame, da leitura. Eu vou tentar o esporte, eu vou me inspirar. Adriana, você é muito adepta, até pela sua formação, do autocuidado espiritual, a conexão com a natureza. Demais, demais. Para mim, o processo de higienização são conhecer novas coisas. Pode parecer meio doidinho, mas quando eu quero me desestressar, eu vou ler algo que eu não sei. Eu vou aprender algo, ou pelo menos começar a entender algo que não está dentro daquilo que é o meu objetivo de estudo. Por exemplo, muitas pessoas que estão nesse ritmo frenético vão aprender um bordado, eu vou aprender a fabricar pão. Enfim, eu gosto de ter essas coisas porque... E atividades É um manuais. desafio Atividades pra você. manuais. Eu acho que isso na literatura da psicologia deve fazer muito sentido, né? Sim. Então eu gosto muito de viajar, contato com a natureza, ali higieniza a mente. E você, não vou nem dizer resetar, que ninguém é nem computador, ainda mais com essa onda de esse apego demasiado a aparelhos eletrônicos, né? Que é até um tema para um próximo podcast. Sim. Mas, rapaz, a natureza, ela é o nosso fornecedor de energia e é o nosso ponto de descarga também, né? O professor Gudiel pode falar mais que a gente, como pisar na terra, tomar um banho de mar, sentir o cheiro da chuva na terra. Tudo isso traz um conforto e uma higienização, Você né? vai fazendo conexões da sua vida, você vai percebendo com a natureza que você tem perspectiva futura, que você tem uma proteção, que você tem quem lhe ofereça o alimento, quem lhe oferece o oxigênio, e aí você se sente bem. E admira a beleza, né? Eu acho muito lindo. A natureza, ela faz o seguinte, em outras palavras, ela promove, na minha concepção, um impulso neural muito grande. Tipo, você acaba produzindo quando percebe uma imagem bonita. O mar, basta o mar. Agora, claro, aí pessoal, depende de cada um. Eu acho o bioma caatinga de rara beleza. Mas você se deparar com aqueles biomas, e principalmente para quem conhece o bioma, você começa a produzir serotonina. Sim. Pronto. Aí você já vai melhorando a sua vida, aí você já vai ficando alegre, você já engloba muita coisa naquele contato. O amor, a perspectiva futura, o bom humor, e glândula gosta não de estresse, de equilíbrio, porque ela produz aquele hormônio da concentração ideal. E ainda tem um detalhe,
esse contato com a natureza ainda afasta o estresse, o mau humor, o rancor, o cortisol que a gente estava conversando aqui com a Jade antes do nosso podcast. Porque o cortisol, ele é crudelíssimo, é como estresse. Ele acaba por degradar metabolismo, célula. Meu Deus, E célula gosta de quê? De um equilíbrio. De constância. Exatamente. De uma homeostase, um equilíbrio, uma coisa interessante. E a natureza promove tudo isto. E o estresse é essa quebra da homeostase do corpo. Exatamente. E da saúde mental, da saúde Exatamente. física, da saúde hormonal. Mas, professor, isso que você está falando faz total sentido. Sim. E é o que a neuropsicologia estuda também. Né? Quando a gente vai falar sobre os transtornos de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizado, né? A síndrome do pânico, que geram essas quebras de equilíbrio, né? E o indivíduo ele entra num estado de alerta, de exaustão constante. Muitas técnicas utilizadas dentro da psicologia, elas vêm com a proposta de trazer o sujeito de volta para o presente e para se fazer atento sobre o que está acontecendo ao redor. Com equilíbrio, né, Jade? Com equilíbrio. Então é utilizar os 5 sentidos. Né? É por isso que é tão reconfortante estar na natureza. É maravilhoso. É por isso que um banho de mar tem essa sensação de limpar, né? De limpar a mente, de levar embora certos sentimentos. Porque você está ali em contato com o sol. É um ritual, né? Com o calor, com o sal, o cheiro da maresia. E isso tudo faz você se manter presente no momento. Você manter essa atenção plena do que está acontecendo. E essa é uma dificuldade nossa. Isso é algo que faz parte do momento que a gente vive. Porque a gente está sempre conectado. E para quem tem a consciência deste valor, é uma atividade relativamente simples. Sim, não é? Com certeza. E uma dúvida agora agora quase universitário. Já universitário. Já universitário. Já. Flávio. E aí, Flávio, em 2024, no seu 3º ano, dava tempo de encaixar atividades da natureza, viagens? Você, dentro dessas escolhas, você conseguia ter esse momento, vamos dizer assim, de conexão? Bom, eu estou lendo um livro que fala sobre a questão de criação de hábitos e redução de hábitos ruins, né? E ele fala uma coisa que é o empilhamento de hábitos. Eu acho isso muito interessante. Por causa que dava para conseguir, dava. Ficava bem apertado, ficava. Muito apertado. Mas é a homeostase. É o equilíbrio. É essencial. Por exemplo, muita gente consegue um tempo de lazer de qualidade. Você, por exemplo, tem um dia que é feriado. Vou tirar esse feriado para descansar. Só que quando você vê, a pessoa passa o dia todo no celular. O que é essencial, por exemplo? É essencial. Isso é essencial para você vestibulando, que principalmente agora que vai ter menos tempo, esperamos nós, né? Que tenham menos tempo de tela, por causa que não vão conseguir usar no celular dentro de sala de aula. Limitador de tela. Todos os celulares, todos os smartphones têm limitador de tela, que limitam as horas que você passa nas redes sociais, que limitam as horas que você passa no WhatsApp, no YouTube. É essencial para o aluno que tenha essa regulação vinda de externos, vinda de fora. Não adianta nada apenas, eu não vou ficar eu só vou ver esse vídeo. Mas quando você vê, você passa 20, 30 minutos vendo vídeos que não agregam tanto. E querendo ou não, nem te descansam tanto. Sim. Se você quiser, você pode até explicar melhor como é que funciona no cérebro esses vídeos rápidos e como eles afetam. É um prazer muito imediato, né? E o estudo é o oposto. O estudo é algo que só é reforçado a longo prazo. De início é um hábito difícil de instaurar e que você precisa manter muita dedicação para colher os frutos. Esses vídeos que hoje são os mais comuns, né? A gente tem no TikTok, no Reels, no YouTube Shorts, que são vídeos com muitos estímulos. São bombas de dopamina, né? Rápidas. Muitas informações, muito aceleradas e que você vai passando. E quando você viu 100 vídeos, você viu 200 vídeos, você tá há 2 horas no celular e só continuando. E o que é que tá lhe acrescentando? Nada. Você nem analisou, nem usou um senso crítico para interpretar aquilo. Mas é uma bomba de dopamina. É um prazer muito imediato. Porque são várias músicas que são agradáveis, são várias cores, movimentos. E aquilo ali você vai na onda. Vira um vício. Vira um vício. Vira um vício. E a gente, assim, analisando também como mãe de adolescente,
é como se você estar conectado, você associa estar informado e atualizado. E não é a mesma coisa. Não. Você pode muito mais estar sendo alienado do que estar sendo informado. Porque o que aquela informação vai contribuir no andamento do meu dia, ou para atingir os meus objetivos, ou a minha excelência? Se tiver algo a ver, que vai agregar, beleza, simbora. Se não tiver, agora eu vou saber quem ficou com quem traiu quem, dança do TikTok, música tal, chiclete. Isso aí pode ser até legal, como o Flá falou, num período limitado. Que você vai ter um processo de direito à alienação mesmo. Eu quero curtir, eu quero ócio, exatamente, beleza. Mas dentro de uma rotina de um terceiro ano que necessita essa atenção, e aí a informação e a atualização, aí já são outros 500, né? Pois é, porque você vai ter, eventualmente, pode parecer que não, mas você vai ter um tempo de descanso. Você vai ter algum feriado, você vai ter algum domingo, algum sábado que não vai ter simulado. Então você tem que aproveitar. Não precisa, eu preciso descansar, não. É só você ter um tempo de qualidade. Não precisa, é meu dia de descanso, vou ficar aqui só sentado vendo vídeo. Não, passa um tempo com sua família, com seus amigos, um tempo de qualidade mesmo. E só trazendo aqui para a realidade da nossa cidade, né? Fortaleza tem uma programação cultural muito extensa, tem muitos parques, muitas praias. São muitas as possibilidades de você tirar 3 horinhas do seu final de semana para passear, andar de bicicleta, ver sua família. Porque a gente falou aqui sobre a necessidade da atividade física, da necessidade do sono de qualidade, da alimentação de qualidade. E tem um outro fator que o vestibulando precisa ter em mente, que ele precisa da rede de apoio dele. É verdade. E também conseguir até se aproveitar de técnicas já formuladas até mesmo de estudo, como um plano de estudo, criação de horário de estudos, que aí os psicólogos estão bem presentes nesse processo, né? O SOEP aqui no Antares está sempre de portas abertas e a gente está disponível para fazer o horário. É o autocuidado relacional. Pede ajuda. Técnicas também que são voltadas para ter esse tempo de descanso, nem que seja mais discreto, como a técnica do Pomodoro, que você faz um estudo com a contabilização do tempo, 20, 30 minutos, e destina 5, 10 minutos para ter aquela pausa. Ou então, eu tenho 4, 5 horas da tarde, vamos dizer, não vou nem dizer livre, é muita audácia minha, né? Dizer que você tem uma tarde no terceiro ano, 5 horas livre é muita audácia. Mas que você pode organizar, intercalar as atividades das matérias, porque aí você cria esse processo, digamos, eu dou uma parada e eu consigo amadurecer aquele conteúdo para depois, nossa, a resposta era essa, não tenho mais dúvidas. E isso acho que agrega, né? Na construção desse ano de pré-vestibular. Gente, mas tá tão maravilhoso. Deixa eu fazer uma colocação aqui do que o Flávio estava falando aqui do equilíbrio. O organismo precisa muito desse equilíbrio. Quando a gente diz assim, a serotonina é um neurotransmissor da felicidade. Eu acho que a emoção que a humanidade mais busca deve ser a alegria, né? Mas serotonina diminuindo sua concentração, vem a depressão. Mais serotonina em excesso, vem a ansiedade. Tudo precisa de um equilíbrio. Sim. Nossa. Então, realmente organizar os nossos divertidamente. Mas, por mim, eu ficaria a tarde toda aqui falando, certo? Com esse baluarte da educação, professor Gugel, com o Flávio, aí, um exemplo de excelência, de comprometimento com os estudos. E a psicóloga Jade, que eu já tô aqui já louca para trocar mais figurinhas e aprender muito mais. Mas estamos chegando no final. Pronto. Adriane, agradecer a você. Agradecer e também deixar rapidamente um espaço aberto para as últimas considerações, algo importante que vocês gostariam de colocar para quem está junto com a gente, seja no Spotify, no YouTube, no nosso canal do Antares, né? Aberto o espaço.
Jade. Posso começar? Pode. Eu acho que é algo que eu sempre digo para os meus alunos e eu reforço, é que é importante você buscar esse equilíbrio, você entender que é uma etapa da sua vida, que é uma etapa que exige muita dedicação, mas que vai passar também, porque tudo passa. E é importante lembrar que você precisa pedir ajuda. Você precisa ter a noção de onde vai o limite do que você faz sozinho. E o que é que você precisa de apoio. É apoio emocional? É apoio nos estudos? É ter uma pessoa do seu lado estudando com você, porque isso vai lhe motivar? É perceber que a ansiedade por essa aprovação, a ansiedade por essa quantidade de estudos está crescendo, que está lhe impedindo? É buscar uma terapia? Então, é importante saber que vivemos em comunidade. O ser humano, ele vive em comunidade, ele é um ser social e a gente precisa estar conectado uns com os outros, restabelecer esses vínculos. E o vínculo é muito importante nessa etapa da vida, né? E aí falo principalmente para os alunos que estão nessa etapa, não se acanhem, busquem ajuda, a equipe pedagógica, o SOEP está aqui para isso, a família, os amigos, principalmente os amigos que também estão na terceira série, que são seus pares, são as pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Muito bem. E é importante trocar essas figurinhas. Muito bem. Maravilhoso. Flávio. Gente, só pra finalizar, só tentando fazer uma síntese do que a gente falou para você vestibulando, né? Se mantenha ligado nos seus simulados, veja a progressão que você está fazendo, que você precisa melhorar. Mantenha seus amigos no jogo, não deixa que eles se desestimulem, mantenha eles sempre ligados, por causa que você vai precisar uma hora, vocês vão ficar fazendo essa troca de experiências. Mantenha ele dentro da competitividade, mantenha ele por dentro dos simulados, por meio das provas, para que vocês juntos consigam progredir. Em terceiro, tenha um tempo de qualidade, você dedique o seu pós-simulado, dedique o seu domingo para descansar, para ficar com a sua família, ficar com seus amigos. Não se prenda só ao estudo, por causa que isso não traz resultado. E por último, mas não menos importante, valorize as suas aulas, elas são de suma importância. Vocês não sabem o esforço que os professores dão em cada aula. Vão para os laboratórios de redação, porque é um assunto importantíssimo. Toda semana fazer a redação vai melhorar e muito essa nota. Experiência própria, sair do 880 para o 960, indo toda semana fazendo redação. Incrível. Muito obrigado, Virgínia. Incrível. E parabéns, isso, Virgínia. gente, mantenham o foco, porque vocês conseguem. É isso, Muito gente. bem. Adriana? Ai, não quero ir embora, não. Mas chegou a hora. Eu queria agradecer a presença de vocês e queria lembrar algo, Adriana. Os demais alunos, os demais professores, todos os profissionais da escola, esse espaço é aberto para todos. Sim. E o aluno escolhe um tema, vem aqui discutir com a gente, viu? Que é algo de muito grande salutar. valia, né? Eu fico muito feliz quando eu sou convidada, mais uma vez, pela experiência que eu consigo ver compartilhado dos convidados e também porque, mais uma vez, estamos juntos, né? Muito É obrigado a você. satisfação. Adriana, abraço bem Obrigada grande. pelo convite. Viu? Tchau, pessoal. Já, Até gente. mais. Tchau, tchau.